Graça e paz, irmãos, boa noite. Amém. Outubro é um mês de festa para a igreja, sabia? Sabiam disso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então dá glória a Deus, porque se Martinho Lutero não tivesse fixado as 95 teses na igreja, vocês iam estar num culto em latim agora, vocês não iam entender nada, também não ia ter a Bíblia traduzida na mão de vocês. E é isso que nós celebramos no mês de outubro, que a palavra foi liberta do cativeiro. Ela estava presa, mas o Senhor usou servos, homens, que pregaram contra os abusos, as perversões, e hoje, para a glória de Deus, nós temos a palavra nas nossas mãos. Amém? Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 3, e hoje nós vamos falar sobre o primeiro sola da reforma, sola escritura, somente a escritura. 2 Timóteo 3, verso 14, diz assim a palavra de Deus: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Pode se sentar. Se você veio quinta-feira, você sabe que nós fizemos ali um breve panorama das eras, que a igreja viveu. E eu rapidamente vou recapitular isso. A igreja viveu na era primitiva, na era dos apóstolos. No livro de Atos nós temos esse registro. Após o encerramento desse período, quando os apóstolos escreveram os livros que hoje nós temos como canônicos, que nós chamamos de Bíblia, que é esse conjunto de livros, o livro de Deus, a igreja entrou então naquilo que é chamada a Era de Ouro, que é do primeiro século até mais ou menos ali em meados de 400 e pouco, quando o último grande teólogo da igreja morre, Agostinho, e também o Império Babilônico cai para os romanos, ou para o Império Romano cai para os bárbaros. E nesse período da Era de Ouro, a igreja, ela cresce em meio à perseguição. A igreja produz diversos credos, catecismos, nós temos ali os credos ecumênicos, onde nós temos as pequenas declarações de fé sobre a divindade de Jesus Cristo. Nós temos aqueles concílios, os pais da igreja, que produziram grande parte do conteúdo teológico que até hoje é uma grande influência para nós. É nesse período que nós temos aquilo que os teólogos chamaram de o período formativo da teologia. A maior parte do conteúdo teológico, em termos de desenvolvimento, as principais doutrinas, elas foram estabelecidas nesse período, do século I até o século V ali. Nós tivemos grandes teólogos, como já falei, e então nessa transição da Era Dourada, a igreja entra numa era que é chamada a Era das Trevas, que também é conhecida por nós como Idade Média, que é dividida entre duas partes, a alta e a baixa Idade Média. E do ano 500 até o ano de 1517, quando Martinho Lutero afixa as 95 teses, nós temos aí mais ou menos 1000 anos, a igreja entrou num processo de declínio, e esse declínio foi porque a igreja abandonou progressivamente, aos poucos, a escritura, e ela começou então a ouvir ideias de homens, tradições, magistérios e tantas outras coisas que a igreja católica romana, ela foi colocando ao longo dos séculos, como nós aprendemos nas quintas-feiras, com 3 grandes estudos que o pastor Neto dirigiu, nós vimos as diversas coisas que a igreja católica fez, as suas doutrinas e heresias. Entre elas nós poderíamos citar as penitências,
a adoração das relíquias, a indulgência, que é a compra de perdão, o purgatório, que é uma espécie de segunda chance, a infalibilidade e a autoridade papal ao lado ou acima da Escritura, a Inquisição, que era uma espécie de julgamento e perseguição contra aqueles que se opunham a esse método, essa maneira da igreja agir. Então a igreja, ela entra nesse período onde ela só vai declinando. E então, a partir do ano de 1500, nós temos ali a era da reforma, quando a igreja começa a fazer aquilo que nós chamamos um retorno para as Escrituras. Literalmente, o grito da reforma é: voltemos ao Evangelho, voltemos para as Escrituras, deixemos as ideias de homens que têm se contradizido, que têm falhado, que têm muitas vezes conduzido o povo à escuridão e à ignorância, mas voltemos para a Escritura Sagrada, onde nós temos a voz infalível de Deus, que salva, que liberta, que perdoa pecados. Esse foi o grito da reforma protestante, e é por isso que esse é o primeiro solo a emergir na igreja, porque antes mesmo dos reformadores, os pré-reformadores, como aprendemos na quinta, eles já estavam clamando para o retorno para as Escrituras, que nós possamos voltar para a Escritura. Era isso que eles queriam. Então a nossa mensagem de hoje, ela será baseada na pergunta que muitas vezes se faz no ramo da teologia: o que é a Bíblia? O que é a Escritura? À luz da tradição reformada, que livro é esse que nós temos diante de nós, que nós chamamos ele de palavra de Deus, de Escritura, de Bíblia, de palavra fiel, de sagradas letras, como o texto que nós lemos? Que tipo de livro é esse que nós temos diante de nós? E para responder essa pergunta, os próprios reformadores, e olhando para a própria Escritura, com base no testemunho que ela dá a respeito de si mesmo, essa pergunta ela pode ser respondida. Então é olhando para a Escritura, e não para qualquer líder religioso, não para uma tradição, não para credos, confissões, catecismos, mas é olhando para aquilo que a Escritura diz dela mesma, que nós podemos saber quem ela é. Que tipo de livro é esse que nós temos em nossas mãos? E é isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar daquilo que frequentemente tem sido chamado na teologia sistemática de as propriedades da Escritura, ou os atributos, as características. Quais as características desse livro tão importante? Porque nós temos ele em tão alta estima. Então vamos, portanto, tratar disso. Então, em primeiro lugar, a Bíblia, antes de todas as coisas, ela é a revelação de Deus aos homens. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que Deus, ele se revelou de pelo menos 3 formas. O Salmo 19 é um salmo clássico que nos ensina os 2 tipos de revelação: a geral e a especial. Do verso 1 ao 6, nós temos a revelação que Deus fez na criação, que diz que todos os homens ouvem a voz de Deus, que embora não é dita, mas eles ouvem, porque o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Todos estão expostos a esta revelação. Ela é inevitável, ela informa a existência de um Deus Criador. Existe uma segunda revelação que Paulo vai falar em Romanos 1, Romanos 2, que é uma revelação que Deus faz na consciência, no coração, que é inata a todo homem e também inevitável, porque Deus, como uma espécie de impressão digital, por causa da imagem e semelhança que nós temos dele em nós, todo homem, inevitavelmente, na sua consciência, sabe da existência de Deus, e ele reflete isso na tentativa de suprimir a verdade, como nós vemos em Romanos 1, e quando ele sabe o que é certo e errado, por causa de uma lei chamada lei moral no coração. Paulo diz isso em Romanos, capítulo 2. Mas a terceira revelação é aquela revelação verbal, a revelação escrita, a revelação falada, a revelação como a qual nós chamamos de revelação especial. É uma revelação específica de Deus, que é a palavra falada. E todas as outras revelações que nós falamos, elas são insuficientes de salvar, elas são insuficientes de gerar arrependimento, elas são insuficientes para levar o homem à verdade de quem Deus é. Mas a palavra revelada, a palavra escrita, essa revela quem Deus é de verdade. Essa revela
Deus na sua precisão, conforme Ele mesmo quis. Essa revela quem é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. É por meio dela que nós chegamos à compreensão de quem nós somos. E então nessa revelação que Deus mostra para nós a sua vontade. Essa revelação, a palavra escrita, ela é uma revelação que nós também chamamos de uma revelação adaptada. Porque Deus é um Deus grande, é um Deus infinito. Então as palavras humanas, elas não fazem jus à grandeza de Deus, mas Deus se acomoda, Deus desce, Deus falou na língua dos homens. Que língua Deus fala? Deus falou na nossa língua. Deus se revelou dentro das nossas capacidades e limitações. Isso é chamado de o princípio da conformação. Deus desce as nossas capacidades cognitivas e Ele fala a fim de que nós possamos compreender o que Ele quer nos termos em que nós somos capazes de entender. E isso, para ilustrar, é como se Deus estivesse descendo e balbuciando as suas verdades. Exemplo, quando nós queremos falar com uma criança, nós muitas vezes nos acomodamos à sua capacidade, nós nos ajoelhamos, então nós descemos a nossa estatura, nós mudamos a nossa voz, modulamos o tom de voz, nós mudamos a expressão facial, para expressar ou para tentar criar uma conexão com aquela criança. Deixa eu me dar um exemplo pessoal, com toda licença aos irmãos. A minha filha Cecília, quando ela quer água, ou quando eu vou oferecer água para ela, ela fala apum, 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 e ela fica falando apum. Então, quando eu vou oferecer água para ela, eu falo assim: você quer apum, filha? Quando ela era menorzinha, ela ia chamar a mãe dela, ela falava me. Eu já sabia que era a mãe, então eu falava assim: cadê a me? Então eu descia, mudo a voz, eu me acomodo a ela para que ela possa me entender. E se alguém de fora ver, vai falar: esse cara é bobo, essa pessoa é doida. Por quê? Porque quem olha, a gente fica besta. Às vezes a Cíntia grava um vídeo lá, eu falo assim: pelo amor de Deus, não pode esse vídeo, eu estou parecendo um idiota. Porque você desce, você se rebaixa. Você vai falar em termos que aquela criança possa entender. E é isso que Deus faz. Porque se Ele fosse falar em termos da sua complexidade, grandeza, imensidão, nós não entenderíamos Deus. Mas Ele desce, Ele vem até nós, Ele se acomoda, Ele se abaixa, como um pai fala com o filho. Deus desce e balbucia as verdades dEle, para que você possa entender. Então toda vez que você lê a Escritura, lembre-se disso, é Deus descendo para falar com você, para revelar a vontade dEle. Tal como um pai se rebaixa para falar com seu filho, Deus se rebaixa para falar conosco, na nossa pobreza, na nossa pequenez, na nossa incapacidade, e Deus fala aquilo que é necessário e suficiente, e nós entendemos. Então a Bíblia, ela é a revelação de Deus, é Deus descendo a nós, e mostrando aquilo que antes estava oculto, mas agora Ele está revelando, e Ele faz isso com o objetivo de nos transformar, de nos salvar dos nossos pecados, de nos libertar da ignorância. Ele vem até nós, Ele nos busca por meio da sua palavra. Então essa é a primeira coisa, a Bíblia é a revelação de Deus. É por isso que o texto que nós lemos, veja, Paulo vai dizer que no verso 15, ele chama a Bíblia de sagradas letras. Sagradas por causa da sua origem. Ela é divina. A fonte é Deus. Mas a outra coisa interessante, Paulo diz no verso 16, que a Escritura é o quê? Veja o verso 16. A Escritura é inspirada. Essa palavra inspirada, ela é literalmente traduzida, poderia ser traduzida como soprada por Deus. É a ideia de que a Bíblia, a palavra revelada, ela vem de dentro de Deus para nós.
do fôlego de Deus para nós, Ele entrega a nós aquilo que vem dEle. Então a palavra de Deus, ela é inspirada, e quando ele fala escritura, esse é um termo que o judeu utilizava para se referir a um corpo de escritos, a um grupo de livros que eles já tinham organizados, que eles reconheciam como a palavra de Deus, era a Bíblia do judeu ali, do crente do Antigo Testamento. Então quando Paulo fala toda a escritura, ele está querendo dizer que não são algumas partes, mas ela é toda, ela é plenamente inspirada. Não são algumas coisas que contêm a palavra de Deus, não, ela é totalmente a palavra de Deus, ela é inspirada. E então uma coisa que é importante é você olhar para os exemplos dos profetas. Quando, por exemplo, os profetas relatam assim, então veio a mim a palavra do Senhor, e Ele disse. E aí, esse é o sentido de inspiração. Deus vem e fala. Existem outras características da inspiração, mas falta tempo para nós falarmos. Mas veja, quando você escuta aquilo que Pedro fala também sobre esses escritos do Antigo Testamento, ele concorda com o que Paulo está dizendo. Ele diz assim, 2 Pedro capítulo 1, verso 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, nenhum homem inventou, não vem da mente humana, não vem das ideias humanas, não vem do pensamento dos homens, não é de particular pensamento. Entretanto, nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos, que significa separados por Deus, falaram da parte de Deus como seus representantes, seus arautos, seus porta-vozes, movidos pelo Espírito Santo. Essa palavra que Pedro utiliza, movidos, é a mesma palavra que é utilizada em Atos 27 para falar dos barcos que são movidos pelo vento. É a ideia de que Deus está, pelo seu Espírito, conduzindo os seus profetas para onde Ele quer, para falar o que Ele quer. E veja, uma coisa interessante, Paulo está falando da Escritura aqui. Será que Paulo está se referindo apenas ao Antigo Testamento? Porque ele está escrevendo aquilo que se tornaria o Novo Testamento. Então, olhando para isso, esse mesmo conceito, ele está presente, esse mesmo testemunho no Novo Testamento. Por exemplo, Paulo cita textos dos Evangelhos com Deuteronômio como escritura, juntos. Veja o que Paulo fala em 1 Timóteo 5,18. Pois a escritura é como se ele estivesse falando assim, a palavra inspirada de Deus. A escritura declara, não amordaceis o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Ele cita Deuteronômio, e ele cita Lucas e Mateus, e ele fala assim, a escritura está falando isso. Ele está mostrando para os seus ouvintes que Mateus e Lucas estão falando na mesma autoridade que Moisés, quando escreve Deuteronômio. Então ele está dizendo que Mateus e Lucas são livros inspirados. Mas olha só que interessante, Pedro cita Paulo emparelhado com o Antigo Testamento, e diz que Paulo escreve escritura como os livros do Antigo Testamento. Olha só o que Pedro diz, e tende, isso está em 2 Pedro 3, verso 15 a 16, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Perceba que Pedro está colocando os escritos de Paulo, junto com os escritos das demais escrituras, e está dizendo assim, esses homens, eles deturpam a escritura, tanto como deturpam Paulo, que também é escritura, e no final, Pedro diz, para a própria destruição deles. Então perceba que Pedro coloca um peso de condenação para quem deturpa os escritos de Paulo. Ele está reconhecendo que aquilo que Paulo fala é palavra de Deus. E a outra coisa interessante,
Paulo testemunha a respeito do seu próprio ensino, por exemplo. Você vê que quando ele escreve para a igreja de Tessalonicenses, ele fala assim, ó: vocês receberam a palavra de nós, que vocês ouviram, que é de Deus, que vocês acolheram, não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, que está operando eficazmente em vós, aqueles os que creem. Então perceba, Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica: vocês fizeram bem em receber aquilo que eu disse para vocês como palavra de Deus, porque de fato é. Porque quando eu falo com vocês, eu falo inspirado pelo Espírito, eu falo Escritura, eu falo em nome de Deus, eu falo os mandamentos de Deus. Então Paulo dá esse testemunho, e ainda em outros lugares, Paulo vai dizer em Gálatas 1, que todos os homens que mudarem o evangelho que ele pregou, sejam anátemas, porque o seu evangelho é o evangelho de Deus. Paulo vai dizer, por exemplo, em 1 Coríntios 14, 37 e 38, quando ele está dando orientações sobre os dons espirituais, ele fala assim, ó: se alguém não acatar dentro da igreja o que eu estou falando, será ignorado, porque o que eu estou falando é mandamento de Deus. Então perceba, ele coloca essa autoridade sobre ele. E ainda em Tessalonicenses, ele diz: quem rejeita as palavras, estão rejeitando não ele, mas a Deus, que ele está escrevendo. Outro exemplo, João testifica o mesmo conceito sobre os seus próprios escritos, primeiro no Evangelho, depois nas epístolas. O Evangelho, no capítulo 20, ele fala sobre o propósito do Evangelho. Ele fala assim, ó: eu escrevo essas coisas para que vocês creiam. Ele sabe que aquilo que ele está escrevendo é palavra que gera fé no coração das pessoas, é palavra de Deus. Ele também diz em 1 João 1,3, eu estou falando aquilo que eu ouvi, aquilo que eu vi, e é para que vocês tenham comunhão conosco. Ou seja, no final, João está dizendo assim, ó: se vocês recebem o meu ensino, vocês recebem o ensino de Deus. Se vocês rejeitam o meu ensino, vocês rejeitam o ensino de Deus. Então, ou vocês têm comunhão conosco, e ele usa um plural, ele não fala no seu próprio nome, porque ele está falando em nome dos apóstolos. Ou você recebe o ensino nosso e tem comunhão conosco, ou você não recebe e você não tem comunhão conosco. Ele está deixando claro isso. Então, essa é a segunda coisa que a Bíblia fala a respeito de si mesmo, tanto no Antigo quanto no Novo. A Bíblia é a revelação de Deus, a Bíblia é a palavra inspirada, e em terceiro lugar, a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade. E isso é um termo que foi utilizado pelos reformadores, que eles cunharam, chamado assim, ó: a veracidade bíblica. A veracidade bíblica, porque nela contém a verdade de Deus. Se ela é revelação de Deus, se ela é inspirada, então a própria Escritura, ela fala em termos de certeza, exatidão, fidelidade, precisão, retidão, porque ela é verdadeira. E aí dentro da veracidade, existem outros 3 termos que aparecem, que mostram que a Bíblia é de fato verdadeira. E eu quero falar desses termos para vocês. Ela é a verdade, primeiro, porque ela é inerrante. O termo é inerrante, a inerrância bíblica. O que significa dizer que a Bíblia é inerrante? Significa dizer que nos manuscritos originais, que são chamados de autógrafos, que não existem mais, nós só temos as cópias, esses autógrafos que foram aqueles que foram escritos pela própria pena dos apóstolos. Eles se perderam, mas depois tiveram as cópias dos manuscritos que foram registrados, copiados e disseminados pelo mundo. Nesses autógrafos não contém erros, ela é inerrante. Mas, por exemplo, se você pegar a sua Bíblia hoje, que passou pela tradução, transliteração, ela pode ter erro de português, ela pode ter uma palavra mal traduzida. Então é esse tipo de erro que às vezes você vai encontrar na Escritura. Por isso que é importante a gente entender o contexto, estudar línguas originais, mas daquilo que é essencial, nela está a verdade, ela não tem erros. Então quando foi registrado, ela foi registrada exatamente nesses termos, como a palavra inerrante. O Salmo 19, na segunda parte, que fala dessa revelação especial, fala: a lei do Senhor é perfeita, não há erro nelas. O próprio Senhor Jesus disse: a Escritura não pode falhar. Provérbios 35 fala: toda palavra de Deus é pura, não há erro nelas. Mas em segundo lugar,
A palavra de Deus, ela é a verdade, porque ela é infalível. Ela não é só inerrante, ela é infalível. E o que significa dizer que a Escritura é infalível? Significa dizer que a Bíblia é incapaz de falhar, e ela é incapaz de gerar qualquer conteúdo falso. Nela não há mentira, só há verdades. Por exemplo, Isaías 55, verso 10, 11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Ela é infalível, porque o propósito pelo qual ela foi designado, ela vai cumprir, ela não vai falhar. A palavra de Deus não falha, a palavra de Deus é verdadeira. Mateus 5,18 diz assim: porque em verdade vos digo, que até o céu e a terra passem, mas nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A Bíblia é infalível, por isso ela é a verdade. E eu poderia ficar aqui citando versículos, porque são tantos. Mas, em terceiro lugar, a Bíblia é a verdade, porque ela é confiável. E ela é confiável porque ela está firmada no próprio caráter de Deus. Porque o Deus que fala, Ele é fiel. Ele não pode mentir. Ele promete e Ele cumpre. Diz o Salmo 119, verso 89, que é o Salmo da palavra. Ele diz: para sempre, ó Senhor, está firmada a Tua palavra no céu. A palavra de Deus, ela é confiável. Números também vai dizer, 23, 19, um verso que nós conhecemos muito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará, ou tendo Ele falado, não o cumprirá? Deus é fiel, por isso a sua palavra também é confiável. Então, a palavra de Deus é inerrante, porque o caráter de Deus, ele é santo, Ele é perfeito, Ele não erra. Deus não falha em seus propósitos, portanto a palavra é infalível. Deus é fiel e imutável, portanto a sua palavra é confiável. Por isso a palavra de Deus é a verdade. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é revelação de Deus. A Bíblia é inspirada. A Bíblia é verdadeira, porque ela é inerrante, infalível, confiável. E em quarto lugar, a Bíblia é a autoridade de Deus em nossa vida. Logicamente, se todas essas coisas anteriores que nós falamos são verdades, logo a Escritura possui toda a autoridade sobre a vida da igreja, sobre a nossa vida. E aqui é importante nós dizermos algo que está relacionado com o mês de outubro, que nós estamos celebrando a reforma. Aqui está o cerne da discussão da reforma protestante em relação à Bíblia. Porque quando você olha para a teologia católica, o católico ensina que a Bíblia é inspirada. O católico ensina que a Bíblia é infalível. Ele ensina que a Bíblia é inerrante. Ele ensina que a Bíblia é confiável. Ele ensina que a Bíblia, ela é a revelação de Deus. Mas ele não ensina que a Bíblia é a autoridade final. Porque para o católico, a autoridade na igreja, ela é dividida em três: é a Escritura, é o magistério e a tradição. Então muitas vezes a tradição e o magistério ainda vão suplantar a Escritura. A Escritura vai ficar em terceiro lugar, para dar o terceiro voto daquilo que deve ser feito na igreja. E aqui é o que nos distingue, não apenas dos católicos, mas de todas as demais religiões. É isso que significa ser evangélico. Porque a palavra evangélico, ela é literalmente aquele que é do evangelho. O evangélico, ele é aquele que professa somente a Escritura, sola Escritura. É a única fonte final e suficiente de autoridade para a regra da prática e da fé. Só a Escritura e nada mais. Nenhuma tradição, nenhuma cultura, nenhuma voz humana, apenas a Escritura, somente ela é a autoridade sobre a nossa vida. O evangélico, ele professa essa autoridade. O evangélico, ele professa, ele confessa a centralidade da Bíblia na vida dele, na vida da igreja. Portanto, é a Escritura que testa todas as coisas. Não é o Papa, não é uma tradição,
mas é a palavra de Deus, porque ela é, conforme os reformadores chamaram, o verbum Dei, o verbo de Deus, a palavra revelada, e a ela nós devemos uma completa submissão, porque ela é a autoridade suprema, ela é uma autoridade maior que as autoridades civis na nossa vida, ela é maior autoridade que as confissões, ela é maior autoridade do que líderes, porque é ela que governa a vida da igreja. Os reformadores, eles se opuseram a se sujeitar a outra coisa, senão a autoridade divina na palavra de Deus. John Huss, que foi aquele que morreu queimado, porque se recusou a renegar os seus ensinos. Ele disse, quando ele estava sendo indagado pelos seus ensinos, ele disse: mostrem-me com base nas escrituras, e eu me arrependerei e voltarei atrás. Mas se vocês não mostrarem, eu não posso. Da mesma forma, Martinho Lutero, depois de alguns anos, ele afixou as 95 teses contra as indulgências e os abusos papais em 1517. Em 1521 ele foi chamado em Worms para responder em julgamento, para rejeitar os seus ensinos, para renunciar e para se retratar contra as ofensas e as denúncias que ele fez contra a Igreja Católica medieval, sob a ameaça de que haveriam graves consequências caso ele permanecesse no seu ensino. Ele poderia ser excomungado e, portanto, ser condenado à morte como herege. E quando ele chega lá na cidade, lembrando que é no caminho de Worms, que ele escreve qual canção? Castelo Forte. Se temos de perder famílias, bens, prazer, Deus é o meu castelo forte. Ele escreve essa canção no caminho para Worms. E quando ele chega em Worms, ele está diante do tribunal. E eles começam a pôr os ensinos dele sobre a mesa. Você disse isso, você disse aquilo, você nega, você rejeita, você se retrata. Ele falou assim: olha, me dá um dia para pensar. Ele vai embora, para voltar no outro dia e dar a sua resposta. Eu quero ler a resposta que ele dá para os homens que estão diante dele, esperando que ele rejeite, sedentos por sangue. Veja o que ele diz: a menos que eu seja convencido pelas escrituras e pela razão clara, pois eu não confio nem no Papa, nem nos concílios, visto que é sabido que eles têm errado repetidamente e se contradisseram, eu estou preso ou cativo às escrituras que citei. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não me retratarei de nada, porque não é seguro nem correto agir contra a própria consciência. Que Deus me ajude, amém. Essa foi a resposta dele, quando ele foi chamado a dizer, basicamente o cerne do julgamento de Lutero era assim, nega que a escritura é a autoridade inicial e final na sua vida, e diz que o Papa é e a igreja é. Ele disse: não nego, não nego, porque a escritura é a autoridade na minha vida. E a escritura, ela demonstra isso pela sua autoridade, por meio do poder que ela realiza, de transformar, de gerar mudanças, de gerar transformações absurdas. Isso foi em 1521. Em 1531, quando Lutero já havia sido raptado por uns dos príncipes, ele traduziu a Bíblia, e ele já estava podendo escrever livremente, ensinar livremente. Lutero tinha um hábito que ele chamava de conversas à mesa, e ele se sentava com seus discípulos, seus alunos, e ele conversava diversos assuntos, políticas, teologia, filosofia, conversava, eram conversas à mesa com Lutero, tem até um livro. E aí então, uma pergunta surgiu: Lutero, o que você fez para acontecer todas essas coisas que reformou a igreja? Olha a resposta de Lutero: eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Fora isso, não fiz nada. A palavra fez e realizou tudo. Eu dormi e bebi cerveja em Wittenberg com meu amigo Philippe Melanchthon e Amsdorff. Enquanto isso, a palavra debilitava o papado de uma forma que
nenhum príncipe ou imperador jamais havia feito. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Lutero está demonstrando o quê? Não é eu, é a palavra, porque é ela que tem a autoridade, é ela que tem o poder. A palavra de Deus possui esse poder. E aí então, é por isso que quando nós olhamos para as palavras de Paulo no verso 16, quando ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus, e agora ele vai mostrar em que a palavra tem autoridade. Diz aí, a utilidade dela, ou seja, o benefício, o proveito dessa palavra. Primeiro ele diz, ensino, depois ele diz repreensão, depois ele diz correção, e depois ele diz educação na justiça. O que é ensino? O ensino é a comunicação do conhecimento acerca da revelação de Deus em Cristo. É a palavra ensinada, exposta, falada, é mostrando a verdade, expondo a mentira, isso é ensino. É a escritura que deve fazer isso. E segundo, a escritura é aquela que repreende, isso está relacionado à advertência do erro, na doutrina ou na conduta. Ela refuta, ela aponta, ela expõe, isso é repreensão. Ela aponta o trabalho do ponto de vista negativo que muitas vezes o pastor tem que fazer. Ele repreende, mas não na sua própria autoridade. Ele repreende com base na escritura. Mas por outro lado, tem o trabalho positivo que o pastor faz, porque ele não só repreende. Lembrando que Paulo está falando isso para um pastor, que está pastoreando uma igreja, na cidade de Éfeso, provavelmente. Ela também é útil para a correção, e aqui nós temos o aspecto positivo então pastoral, porque se na repreensão nós temos uma denúncia do pecado, na correção nós temos aquele que manuseia a escritura, apontando o caminho para onde ir. Quando você repreende, você diz, não é assim. Quando você corrige, você fala assim, é assim. Então a escritura ensina, ela repreende, ela corrige, mas ela também educa na justiça. Ela mostra como deve andar o homem de Deus, a mulher de Deus. Ela ensina a maneira como se deve proceder. É isso que significa a educação na justiça, para ensinar o cristão a viver corretamente a sua vida diante de Deus. John Flavel disse: as escrituras nos ensinam a melhor maneira de vivermos, a mais nobre maneira de sofrermos e a mais vantajosa maneira de morrermos. É a escritura que ensina essas coisas. Mediante todas essas coisas que a escritura é, então há uma outra característica ou propriedade que aparece da Bíblia para nós. A Bíblia, ela é, portanto, então, necessária. Ao olharmos para trás daquilo que nós já falamos, nós percebemos então que naturalmente, se a Bíblia é todas essas coisas, se ela é a revelação de Deus, se ela é inspirada, se ela é a verdade, e se ela é autoritativa sobre a nossa vida, ela é então necessária, porque sem ela ninguém pode chegar ao pleno conhecimento da verdade. Nós precisamos das Escrituras. Nós necessitamos que a palavra de Deus esteja sobre a nossa vida. Ela é essencial, ela é indispensável para que nós possamos conhecer e ouvir a voz de Deus e distingui-la. Paulo diz isso em Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir das filosofias, do entretenimento, das tendências humanas. Não. Ouvir a palavra de Deus, ela é necessária, porque ela gera fé nos corações. Deixa-me dar uma ilustração para que você entenda isso. Você vai fazer uma viagem, e você sabe mais ou menos o local para onde você vai. Muitas vezes a estrada, ela tem árvores, ela tem montanhas, e dependendo do lugar que você vai, você passa até por aqueles túneis bonitos, né, quando você vai para a praia. E quando você está indo, você sabe o seu destino, aonde você quer chegar. Mas quando você chega então na cidade, tem um local específico que você quer alcançar. E você vê as luzes da cidade, isso é um sinal, isso são evidências. É como se fosse a revelação geral de Deus. Olha,
Deus está aqui, Ele criou todas as coisas. Você já vê os sinais que você está chegando, você está próximo. E quando você entra na cidade, você vê um trânsito, você vê placas, você vê sinais, e você se perde no meio daquela cidade, porque é um lugar novo, você não está familiarizado, você não conhece o caminho. Então basicamente você fica perdido, embora você saiba que você está perto, mas sozinho você nunca vai achar o local, você precisa de uma ajuda, né? E aí você consulta o GPS, você joga o endereço, a localização, o número, e quando o GPS não falha, porque a Bíblia não falha, mas o GPS falha, ele te leva no local que você deseja. A Bíblia, ela é o GPS de Deus para você, ela aponta o caminho, ela mostra exatamente aonde você tem que ir, em quem você tem que crer, a verdade sobre quem você é, os caminhos que você não deve tomar, os caminhos que você deve ir. A Bíblia ela não te conduz como GPS por lugares estranhos, ela te mostra o caminho da luz e da verdade. Ela é o GPS de Deus que mostra para você exatamente aonde você deve chegar. Por isso que ela é necessária, porque sem esse GPS você nunca vai chegar no local que Deus quer que você chegue, porque é somente por meio da Escritura que você vai ter toda a orientação que você precisa. Portanto, se a Bíblia é esse GPS, há uma outra coisa, uma outra característica da Bíblia. Então ela é suficiente, você não precisa de outros fatores, outros caminhos, você não precisa de outros métodos. Se a Escritura então, ela é necessária, ao mesmo tempo ela é suficiente, porque ela então, e somente ela, e nada mais, vai ser aquilo que você precisa para chegar à salvação, agradar a Deus, para realizar tudo aquilo que Deus deseja. Uma outra característica da Escritura, os reformadores também falaram que a Escritura, ela é ao mesmo tempo clara, mas ao mesmo tempo obscura. Por exemplo, Pedro diz que Paulo escreve coisas difíceis de entender, mas tem coisas que estão na Bíblia que são fáceis de entender, que se uma criança lê, ela entende. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia tem coisas difíceis, ela tem também coisas fáceis. E aí eu quero ler um capítulo, uma espécie de citação aqui da Confissão de Fé de Westminster, que mostra essas duas nuances da Escritura, clareza e obscuridade. Veja só, capítulo 1 da Confissão de Westminster, aliás, a Confissão de Westminster, o capítulo 1 dela inteiro é só sobre a Escritura. O que é a Escritura? Que é o que nós estamos fazendo aqui. Na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicadas, que não só os doutos, mas também os indoutos, que não só os instruídos, mas também os não instruídos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Então, aquilo que é essencial para que você deposite sua fé em Jesus Cristo, entenda que você é um pecador, que por si mesmo você não pode salvar-se, mas somente por meio de Jesus Cristo, pela graça somente, para a glória de Deus somente, essas coisas são evidentes na Escritura, elas são claras, elas são notáveis. É isso que quer dizer clareza e obscuridade. Mas há uma outra coisa também que foi tratada pelos reformados, sobre a interpretação e a iluminação das Escrituras. A interpretação é o nosso trabalho, a iluminação é o trabalho do Espírito Santo. A interpretação é muito semelhante com aquilo que você não vê durante a semana, que o pregador tem que fazer. Ele abre o texto, ele lê o texto, ele anota coisas do texto, ele ora em cima do texto, ele chora em cima do texto, ele quer desistir de pregar o texto, aí ele ora de novo, aí ele consulta ajuda, aí ele estuda, aí ele vai compreendendo, Deus vai ajudando ele, aí ele termina o sermão, aí ele fala, ufa, terminei o sermão. Ele interpretou, ele ficou a semana inteira trabalhando no texto.
Mas se ele vier aqui pregar 5 horas, ele pode estar fazendo o trabalho dele. Se o Espírito não fizer o dele, é inútil. Porque no final, o pregador interpreta, debruça, se afadiga no ensino. Mas se o Espírito não iluminar as mentes e os corações, os homens não podem chegar à compreensão final de Deus. Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 2. Nós pregamos o Evangelho, mas no poder do Espírito, que ilumina a mente dos homens. Então, basicamente, isso também foi confessado pelos reformadores. 2 aplicações finais. Primeira aplicação, do ponto de vista doutrinário também, teológico. Existe uma declaração chamada Declaração de Cambridge. Esse foi um documento para chamar as igrejas, todas as igrejas, ao arrependimento, que abandonaram as escrituras, para que eles voltassem e eles recuperassem a fé cristã. E ele foi baseado no solas. Cada tese é um sola da escritura, é um sola da reforma. Somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a glória de Deus. E ele desenvolve esses temas. Então, na parte do somente a escritura, eles dizem que a igreja evangélica, a igreja evangélica atual, ela fez uma separação entre a escritura e a sua função oficial. Ela muitas vezes está cometendo o mesmo erro da igreja católica. Ela está se afastando da escritura e ao invés de reformar-se, ela está se deformando. Porque quando nós nos afastamos da escritura, nós nos deformamos. Quando nós nos aproximamos da escritura, nós estamos nos reformando aquilo que ela tem a nos dizer e nos ensinar. E então eles fizeram essa acusação, que a igreja muitas vezes tem sido guiada pela cultura, por técnicas terapêuticas, por estratégia de marketing, pelo ritmo do mundo, pelo entretenimento. Ela tem transformado a fé cristã para satisfazer as necessidades dos consumidores. E as igrejas estão sendo assim, elas estão emergentes, elas estão seguindo aquilo que dá certo, não aquilo que é certo. Elas fazem aquilo que é mais urgente para atrair, para encher, para crescer, a custo da fidelidade à Escritura. Então essa declaração, ela é literalmente para não criar algo novo, mas para reafirmar um princípio bíblico teológico que se espera das igrejas evangélicas, que se espera dos pastores, que eles preguem a palavra e nada mais, que eles fiquem na palavra. Olha o verso 14, olha o verso 14 que nós lemos. Tu porém, e 9, tu porém transforme, tu porém crie novas tendências, tu porém tem estratégias, é isso que o texto diz. Tu porém permaneça, mas permaneça onde? Permaneça na palavra, permaneça na escritura. E baseado nessas afirmações, eles confessaram uma vez mais o sola escritura. E eu quero ler a tese 1 do sola escritura, declaração de Cambridge, que ele diz assim: uma é reafirmando, a outra é negando. Então veja, reafirmamos a escritura inerrante como fonte única de revelação divina, escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado, e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Entretanto, negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação.
o que é a revelação de Deus para nós, o que é a Bíblia, ela é a palavra de Deus, é nela que nós devemos permanecer. No livro de 2 Timóteo, Paulo está dizendo exatamente isso para o seu pupilo, para o seu discípulo, que vai sucedê-lo no ministério. Está dizendo que ele deve permanecer na doutrina, que ele deve permanecer no evangelho, que ele deve permanecer na palavra que é fiel, que ele deve permanecer nos ensinos que ele recebeu, porque os ensinos são as sagradas letras, porque os ensinos de Paulo é o evangelho e nada mais. Está dizendo para ele, permaneça. Mas essas palavras não são apenas para Timóteo, pastor, elas são para nós, a igreja. Porque da mesma maneira que os pastores devem permanecer na Escritura, você, cristão, também deve permanecer na Escritura. Você deve parar de querer ser conduzido por outras coisas que não seja a Bíblia. O seu coração é enganoso, Satanás quer te seduzir, o mundo quer te enganar, mas a palavra de Deus vai dizer como você deve andar e viver. Se submeta à Escritura, permaneça na Escritura. Paulo faz contrastes em Timóteo, falando assim, ó, tá vendo esses homens, eles são assim, você não, Timóteo, tu porém, quanto a você, meu filho, amado Timóteo, não faz isso, faz assim, fica na palavra, evita essas coisas, foge dessas coisas, mas anda assim, fica na palavra de Deus, renuncia a todas essas coisas, fica na palavra de Deus.